Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Nesse daqui, nessa questão 8 aqui da série de função da trigonometria do Garra, eu vou mostrar o procedimento derradeiro, o que você tem que fazer para determinar o seno, cosseno e também a tangente, tá? De um ângulo, dependendo da onde que ele cai no ciclo trigonométrico, tá? Então, eu vou explicar aqui uma coisa. Tá aqui o ciclo trigonométrico, certo? Então, nós temos aqui um ângulo X. Um ângulo X aqui, ó, tá? Esse ângulo X determina... Vou até fazer de uma outra cor para deixar bem claro. Tá? Determina no eixo horizontal o cosseno, tá? Daqui até aqui, cosseno. E no eixo vertical, o seno, tá? Daqui até aqui. Beleza? Esse é o seno e o cosseno desse ângulo, tá bom? Então, quando a gente fala de outros ângulos que são relativos a esse x, como assim relativo a esse x? Como esse daqui, ó. Tá? Veja, ele me dá o seno do ângulo x, me dá o cosseno do ângulo x e me pede uma tangente, por exemplo, de alguma coisa que tenha a ver com o x. Por exemplo, 3π sobre 2 menos x. Ou π sobre 2 mais x. Ou 10π mais x. Ou 10π menos x. Ou menos 10π mais x. Ou menos 7π sobre 2 menos x. Entenderam? Qualquer ângulo relativo ao x. Só que os ângulos... Ó, presta atenção aqui agora, coisa muito importante. Os ângulos que eu digo em relação ao x, mas os ângulos a partir daqui, daqui, daqui ou daqui. Mas como assim a partir daqui? Por exemplo, eu falei 7π mais x. Então, olha só, x é um ângulo do primeiro grau, tá? Pode ser ângulo de qualquer... do primeiro grau não, desculpa. Um ângulo do primeiro quadrante, mas pode ser de qualquer quadrante. X pode ser do segundo, terceiro, quarto. Mas, para efeito do procedimento que você deve adotar, considere sempre que seja do primeiro quadrante, tá? Um ângulo pequeno, assim como se fosse um 30 graus, por exemplo, tá? Então, por exemplo, 7x menos, ou melhor, 7π menos x. Então, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π. 7π aqui, ó, menos x. Então, o x volta. Entendeu? Então, em relação a esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, o 7π cai aqui. 7π sobre 2 mais x. Bom, também 7π sobre 2 cai aqui, ó. 1π sobre 2, 2, 3π sobre 2, 4, 5π sobre 2, 6, 7π sobre 2. 7π sobre 2 cai aqui. Mais x, então o x está para cá. Tá vendo? Aí o x ficaria para cá assim, ó. Esse seria o x. Vou até fazer todos os x aqui, ó. Então, o x, ele vai estar em relação a esse eixo aqui, para cima ou para baixo. Tá? Para cima ou para baixo. Em relação a esse eixo aqui também, para cima ou para baixo. Ou em relação a esse eixo aqui, para cima ou para baixo. Ou melhor, para a direita ou para a esquerda. Para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, o x, ó, ele está aqui, x, 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 está aqui, x e está aqui, x. Então, quando eu falar assim, por exemplo, 7π mais ou menos x, então o 7π vai estar aqui, ó, porque aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2 e aqui coincide com o 2π. Aí o 3π, 4π, 5π, 6π, ou 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π, 5π sobre 2, 6π, 7π sobre 2, entendeu?
E o negativo é a mesma coisa, ó. Menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, 4 menos 5π sobre 2, menos 6, menos 7π sobre 2, entendeu? Ou menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π. Então é isso aí. Tá? Em relação a esses ângulos. Tá? Em relação a esses ângulos que caem aqui. Ó. O que eu quero dizer? Reparou nesse triângulo aqui? Ó? Repare que esse triângulo aqui, o cosseno dele é essa medida maior e o seno dele é essa medida menor. Veja que nesse triângulo aqui que está para baixo, o seno dele é negativo, mas é da mesma medida do seno desse daqui, ó, que é esse cateto aqui, ó. Tá vendo esse cateto? Ó? É a mesma medida. O seno, só que um é positivo, outro é negativo. Esse daqui, ó, o seno, ele também é a mesma medida, só que ele é positivo e aqui também é positivo, então é igual ao seno. Esse daqui, ó, o seno também é a mesma medida, só que esse é negativo e esse aqui é positivo. Entendeu? Porém, esse triângulo aqui, quando ele vem para essa parte aqui, né, em relação ao eixo vertical, ele inverte, olha. Veja que esse daqui, ó, essa medida de cateto, ele é seno. Mas aqui, essa medida de cateto, que é o cateto pequeno, ó, que é o cateto pequeno, ele vira o quê? Ele vira cosseno. Aqui, ó, cosseno. Cosseno, ele é horizontal, ó, cosseno. Mas no x, o cosseno é o grande. Ah, o pequeno é o seno. Tá vendo? Só que aqui, ó, nesses triângulos aqui que estão em relação ao eixo vertical, esse estão em relação ao eixo vertical. E esse estão em relação ao eixo horizontal. Quando eles estão em relação ao eixo horizontal, o seno de todos eles é a mesma medida do cateto, é o cateto pequeno. Mas, quando eles estão aqui no eixo vertical, o seno desses ângulos que caem aqui, né, que estão tudo em relação ao x, ó, menos x mais x, menos x mais x, né? Menos x mais x. Só que em relação aqui, ó, esse cosseno era o seno desse triângulo pintado aqui, ó. Por isso que quando eu falo assim, por exemplo, seno de, vou colocar isso aqui, ó, 3π sobre 2 menos x. Pô, peraí. Então, em relação ao 3π sobre 2, o que o seno, o x, quando eu estou falando do ângulo x, o seno é o pequeno, aqui o cosseno que é o pequeno. Então, pelo fato desse 3π sobre 2, estamos falando aqui em relação ao eixo vertical, o seno vai virar cosseno. Eu só tenho que pensar no sinal, ó. Ó, 3π sobre 2 menos x. Então, 3π sobre 2 para cá. O menos é nesse sentido e o mais é nesse sentido. Então, 3π sobre 2 menos vem para cá. O seno aqui é o quê? Negativo. Então, é menos. Como eu está falando em relação ao eixo vertical, eu mudo para cosseno x. Acabou. Vamos pegar outro. Vamos pegar cosseno de menos 9π sobre 2 mais x. Tá vendo aqui o π sobre 2? Ó? Então ele já está me indicando que esse cosseno vai virar seno. De quê? De x. Agora eu só tenho que pensar no sinal. Menos 9π sobre 2, onde é que é o menos? Então aqui é menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Tá? Olha lá de novo. Menos 1π sobre 2, menos 2π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 4π sobre 2, menos 5π sobre 2, menos 6π sobre 2, menos 7π sobre 2, menos 8π sobre 2, menos 9π sobre 2. Então, menos 9π sobre 2 é aqui, ó. O cosseno, ó, mais x, mais é para lá, é aqui, ó. Esse cosseno aqui, ele é positivo ou negativo? É positivo. Então, é mais seno x. Eu só troco para seno x. Entendeu? O que é c vira co, o que é co vira c. Isso serve para tangente também, olha aqui, ó, tangente. Então, como eu estou falando aqui do π sobre 2, então o que é tangente vai virar o quê? Cotangente de x.
Agora eu só tenho que pensar no sinal, ó, tá? Isso daqui, ó, é esse aqui, ó. Tangente de 3π sobre 2 menos x. Então, ó, como eu estou falando do π sobre 2, o tangente vira cotangente e dx. Agora eu só tenho que pensar qual é o sinal da tangente de x. Então, calma aí. A tangente de x, tá? Lembra que eu falei do macetinho no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo aqui, ó. O macete do sinal. No primeiro quadrante, todas as funções são positivas. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativo. Aqui, ó, no primeiro, todas elas, o seno, o cosseno e a tangente são positivos. No segundo, só o seno dessas três é positivo. No terceiro, só a tangente dessas três é positiva. Agora o seno é negativo e o cosseno é negativo. E no quarto, só o cosseno é positivo. A tangente é negativa e o seno é negativo. Tá? Então, eu tenho que pensar onde é que cai esse ângulo aqui, essa tangente. Então, a tangente de 3π sobre 2 é aqui, ó. Menos x é para trás. Então, ele cai aqui. Opa, caiu no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente ela é o quê? Positiva. Então, aqui é mais. Pronto. Mais, aí como é π sobre 2, eu troco para cotangente de x. E é isso aqui que eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular a cotangente de x. É assim que a gente faz. Vou dar mais um exemplo, olha só. Cotangente de mais 11π menos x. Pronto. Onde é que cai o 11π? Então aqui cai, ó. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, 11π. Caiu aqui, 11π. Menos x, mas menos é nesse sentido. Então, menos x cai aqui, ó. Nesse quadrante aqui, a tangente é positiva ou negativa? Bom, a tangente ela é positiva aqui e aqui. Então, aqui ela é negativa. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos. Como é relativo ao π e não ao π sobre 2, então eu mantenho cotangente de x. Entendeu? Porque olha só, a cotangente de x está aqui, ó. Tá? Como aqui cai negativo, então vai ser menos e vai continuar sendo a cotangente, ó, porque é como eu falei, essas medidas, ó, e essas medidas são iguais. O seno desse e o seno desse tem a mesma medida. O cosseno desse tem a mesma medida, só muda de sinal, mas tem a mesma medida. Então, a cotangente desse aqui vai ser a mesma medida da cotangente desse. Só que só muda de sinal, porque nesse quadrante, ó, o seno é positivo, a tangente e o cosseno é negativo. Então, por isso que eu só ponho menos e cotangente de x. Entendeu? Então, mais uma vez, ó, tangente de 3π sobre 2. 3π sobre 2, π sobre 2 é relativo a esse eixo. Se é relativo a esse eixo, a tangente vai virar cotangente de x. Eu só tenho que pensar agora no sinal. Então, o sinal é 3π sobre 2 menos x. 3π sobre 2 menos x é para cá, cai aqui. No terceiro quadrante, a tangente é o quê? É positiva, então vai ser mais cotangente de x. Agora eu calculo o valor. Mas o que é cotangente? Cotangente é cosseno x sobre seno x. E está positivo. Então, o que é o cosseno x? O cosseno x está aqui, ó, 3/5 e o seno x, 4/5. Tá? Então, vou fazer aqui em cima. Então, a cotangente de x, na verdade, que é aquilo lá, né? Vai ser o quê? Vai ser cosseno x, que é 3/5, dividido pelo seno x, que é 4/5. Corta o 5, corta o 5, isso aqui dá o quê? 3/4. Esse é o resultado. 3/4. Certo? É isso que a gente tem que refletir. Se o ângulo está relativo ao que é π sobre 2, ó, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2, ó, π sobre 2, o que não tem cor vai virar cor. O que não tem cor vai virar cor. O que tem seno não tem cor, vira cor. O que tem cor fica sem cor. Entendeu? Por causa desse π sobre 2. O que não é sobre π sobre 2, ó, é só o π, então o que é cor continua cor. Tá? Eu não fiz mais nenhum aqui. Mas o que não tem cor continua não sem cor. Por exemplo, ó, seno de
1534π mais x. Ó, não é relativo ao π sobre 2. Então, isso aqui vai continuar seno x. Só que vai ser o quê? Mais ou menos. Aí eu tenho que localizar. Onde é que é isso aqui? Então, quando é par vezes o π, cai aqui. Mais x para lá. Então, aqui, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tudo é positivo. Então, é mais. Pronto, tá aqui, ó. É isso aí. Entendeu? Seno de 1534π mais x, então, calma aí. É π, então o seno continua seno e x. Agora eu só ajusto o sinal. Nesse daqui, onde é que cai? Primeiro quadrante é positivo, então é mais seno x. Entendeu? Direto. Eu posso fazer isso com ângulos em radianos ou ângulos em graus. Eu só tenho que pensar. Onde é que caiu o ângulo, né? Que é mais x ou menos x, mais x ou menos x. Caiu em relação ao eixo y ou em relação ao eixo x. Se caiu em relação ao eixo y, troca o co pelo c e o c pelo co. Ou tangente pelo cotangente, cotangente por tangente. Se caiu aqui, não troca. Seno é seno, cosseno é cosseno, tangente é tangente, cotangente é cotangente. Certo? E é claro, isso se estende para secante e cossecante também, tá? Ó, secante de 11π sobre 2 mais x. Bom, se é sobre 2, a secante vira cossecante de x. Agora, isso daqui é positivo ou negativo? Onde que está o 11π sobre 2? Então, 1, 3, né? 1π sobre 2, 2, 3π sobre 2, 4, 5π sobre 2, 6, 7π sobre 2, 8, 9π sobre 2, 10, 11π sobre 2. Caiu aqui. Mais x é para lá, então caiu aqui. Nesse daqui, a cossecante é positivo ou é negativo? Então a cossecante segue o sinal do seno. O seno aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui é negativo, então vai ser menos cossecante de x. É só fazer isso, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou com dúvida, coloque aqui nos comentários que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, explique para outras pessoas, compartilhe o vídeo, mostre o vídeo, assiste o vídeo junto com outras pessoas, troque ideia para você ter certeza que você entendeu esse procedimento aqui. Porque ele facilita, ajuda e acaba com todos os problemas desse negócio de reduzir ao primeiro quadrante, porque isso aqui é redução ao primeiro quadrante. Beleza? Curta o vídeo, não deixe de assistir a playlist aqui, vamos que vamos e até a próxima.